Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso Happy Hour de hoje, com o tema autoconhecimento, escolhida pela queridíssima Kátia, que fez contato aí no menu. E agora ela vai participar com a gente desse Happy Hour, explicando para nós como é que foi esse processo dela de autoconhecimento. É um bate-papo super descontraído aqui para a gente só trocar uma ideia e deixar vocês por dentro, né, sobre o que acontece na mentoria e nos estudos sistêmicos. Então, a gente começa agora uma nova fase aqui nesse Instagram. A gente vai falar mais sobre esses temas, vamos abordar mais isso, né? E a nossa convidada já chegou aqui para bater um bate-papo com a gente. Kátia, pede aí para participar da live, que daí eu te incluo aqui, tá? É só ir nessa câmerazinha que aparece ali do lado do comentário para poder entrar aí. Gente, se vocês tiverem perguntas, algo que vocês precisam saber sobre as suas relações, né? Sobre o que vocês precisam para, né, para os seus relacionamentos, que tudo é relacionamento, né, gente? Tudo. Tudo é relacionamento. Olá! Oi, boa tarde, Boa tarde, tudo bem, Kátia? tudo bem? Mais cedo a gente bateu um papo, né, sobre alguma coisa do teu autoconhecimento, já temos aí uma Sim. resposta bem positiva, né, Uhum. nesse descortinar aí para esse despertar das coisas que andam meio complicadas, padrões que se repetem. E eu estava aqui explicando para o Exato. pessoal como é que isso funciona, né, Uhum. para nossa vida, como a gente se relaciona com as coisas, né? E Sim, como isso abre a nossa consciência para poder lidar com o mundo lá fora, com os nossos próprios conflitos internos aí, que são o exato. nosso calcanhar de Aquiles, né? Sim. E como é que ficou para ti hoje, depois do nosso papo pela manhã de hoje? Olha, Sobre o muito teu bom, né? autoconhecimento em Como a si, gente. né? Sim, muito bom, porque já tem um tempo que eu estudo sobre isso e busco, né? O Uhum. autoconhecimento, como a gente já sabe. A todo tempo tem muitas viradas de chaves. Cada vez que a gente conversa também, eu e tu, a gente aprende cada vez mais, né? Uma com a outra. É. É porque o aprendizado ele é constante, né? Assim como as nossas vivências, né? Uhum. Como a gente se relaciona com algo que a gente sente desse conflito, como é que a gente pega todo esse nó que está ali nesse conflito e a gente coloca ele numa linha reta quando a gente se percebe, né? Quando a gente olha para dentro. Eu lembro que quando eu comecei na busca, como esse caminho que tu começou, né, agora há pouco tempo, eu também me fazia as mesmas perguntas, né? Mas como que é dentro isso? Né? E quando tu me colocou hoje de manhã na nossa conversa, Angelita, como é que eu lido com isso agora, né? Já que essa questão veio e todo dia vai ser uma demanda diferente, né? Sim. E aí a gente colocou o sistêmico ali, bem evidente, para perceber ali as coisas que estavam nesse conflito, acompanhando esse conflito, e foi bastante esclarecedor, não só para a Kátia, porque para tudo que eu falo para vocês, gente, tudo que eu falo com os meus mentorados, meus alunos, meus clientes, né? Eu repito para mim duas vezes. Então, o É, né? aprendizado aqui, ele é duplo, ele é constante, é o tempo inteiro. Porque as demandas que vocês me trazem, muitas vezes foi algo que passou despercebido por mim em algum momento, né? Nos meus Sim. próprios conflitos, né? Então eu Eu- aprendo com vocês todos os dias e é uma troca muito legal. sim, tu acaba constelando junto também, né? O tempo todo, É, quando tu se dá de conta, né? Disso. a gente pega a carona, né? Lá no nosso Uhum. grupo que a gente participa, eu percebi que na tua constelação, né, naquele exercício sistêmico que a gente fez, da última vez que estivemos juntas, você deu
carona para outras pessoas que estavam ali presentes, É, né? né? No teu próprio exercício. Foi bem legal, Uma né? das participantes até comentou, nossa, eu peguei uma carona muito legal nisso aí. Eu vou chegar em casa, eu vou olhar para essas minhas questões, Né, né, para naquele esses exercício. conflitos. E aí ela se deu conta que precisava olhar para ela também, né? Então é o que eu sempre falo, é fazer o exercício, se colocar nos estudos para entender os nossos processos, faz muita diferença, muita. Uhum, O grupo sim. Pérola, gente, para quem não sabe, eu trabalho com esse grupo de estudos, a Kátia já participou, né, em algumas oportunidades. Então, a gente trabalha muito o conceito sistêmico na vida real, que é a nossa vida, né? E esses estudos amplificam a fluidez do nosso caminhar aí pela vida. E aí a gente tem mais clareza, tem mais oportunidade de olhar para si e para as coisas que nos cercam de maneira mais clara, né? Para decisões mais assertivas do que a gente pode fazer, do que não pode, né? Do que reflete diretamente, impacta diretamente as pessoas com quem eu convivo e as minhas relações. Então, está sendo bastante proveitoso para quem está participando. Então, fica aí o convite para você que está ouvindo aqui ao vivo ou no gravado, né? Se você se interessar, é só fazer contato comigo no direct. Lá tem um número de WhatsApp que você pode se conectar lá. E eu dou Uhum, todos os detalhes, explico tudo, como é que funciona, né, como é que são os exercícios sistêmicos, que base a gente usa para estudos, né, os resultados, porque não é só da Kátia, tem outras pessoas envolvidas lá que têm os seus resultados muito positivos, né, e o dia que você quiser fazer uma visita para perceber como é que tudo isso funciona e isso mexer com você, é só procurar aí fazer contato que a gente responde as informações que você trouxer como demanda, tá bom? E sim. aí, Kátia, agora tá mais calma com a sua questão de hoje mais cedo? Percebeu que naquela discussão tinha ali algo muito maior, né, que só uma reclamação, uma demanda de comparação, né? Hoje eu falei com a Kátia, gente, sobre um conflito com mãe, né? Então, se a gente não consegue solucionar os nossos problemas com os relacionamentos mais básicos que tem, que é a relação com pai e mãe, é fadado, né, ao fracasso as outras relações, né? Como que eu me relaciono na vida amorosa, como eu me relaciono com os meus parceiros de trabalho, né, meus companheiros de jornada, com o meu dinheiro, com a minha alimentação, tudo vem desse reflexo, tá? E por que que acontece isso? Porque quando a gente é pequenininho, às vezes bem pequenininho mesmo, lá na barriga da mamãe, a gente faz de maneira inconsciente uma identificação. Tá? Isso você pode perguntar para qualquer psicanalista que ele vai te explicar em que fases essa identificação ela acopla na gente, né? De maneira inconsciente a gente leva isso para a vida, às vezes por uma vida inteira. E nessas relações que a gente tem, as relações primárias, quando a gente não entende, não percebe, não identifica essas relações, a gente traz isso para o mundo adulto, para a vida adulta, para todas as nossas demandas, todas as nossas relações e todos os nossos conflitos, principalmente o conflito interno. Né? A minha mãe não me entende, eu falo as coisas, parece que eu estou falando grego, né? A gente discute, se magoa, né? Mas aí a gente não tem a ferramenta certa para saber aonde começou isso, né? Porque a gente faz de maneira instintiva, assim como elas fazem também. Às vezes elas não sabem Exato. dizer, olha, foi muito legal isso aí que tu fez, né? Eu tô orgulhosa de você passar nesse concurso, nessa prova, você mudar de cidade. Só que, gente, às vezes é tanto amor que elas nem sabem como expressar isso tudo. E a gente Sim. não sabe entender nessas entrelinhas aí aonde está sendo enxergada nossas potencialidades, né? Que foi isso que aconteceu com a Kátia hoje mais cedo.
Ela não é tanto amor, gente, é tanta coisa ali para ser explicado, né, às vezes naquela conversa, naquela discussão, que nenhuma parte nem a outra sabe como expressar isso. E aí vem os confrontos, aí vem as discussões. Só que hoje a Kátia tem uma ferramenta aí de autoconhecimento que hoje ela sabe que se ela parar, ouvir a mãe dela, perceber as dificuldades que ela teve como pessoa, né, como uma mulher, assim como a Kátia hoje, e perceber nisso, ali onde estão as lacunas que precisaram um dia ser preenchidas, né, com esse pai e mãe, que a mãe da Kátia não vivenciou também tem as suas reivindicações, gente, o conflito ele tende assim, ó, evaporar. Aí é possível perceber, né, e separar a mãe, que é essa que me deu a vida, que eu adoro viver, né, e a pessoa, né, a mãe da Kátia, né, a minha mãe, a sua mãe. Aí a gente consegue perceber isso e o conflito diminui significativamente. Eu tenho certeza absoluta que depois da conversa que a gente teve hoje, quando elas fizerem contato uma com a outra, antes da reatividade, a Kátia vai parar e vai pensar, ó, eu tenho que me lembrar daquilo que a Angelita me passou. Agora já não é tão agressivo o tom que ela me passa. Agora eu consigo realmente vê-la, né? E consigo vê-la como mãe, né? A Kátia, eu já fiz isso também, tá, gente? Se colocar em pé de igualdade com os pais, no conceito sistêmico, é um buraco sem fundo, tá? A gente não consegue equilibrar o que eles nos deram, né? Sendo bons pais, né? Isso eu não consigo equiparar. Eu consigo fazer isso quando eu saio, né, fisicamente da casa dos meus pais e vou para a vida. Aí, quando eu vou para a vida, é o meu sistema, na minha casa, né, seja lá você com seu companheiro, companheira, com seus pets, com as suas plantas, né, com o seu trabalho, com as suas próprias dinâmicas, aí sim, no seu sistema, você é a grande, né? Mas enquanto hierarquicamente os pais que são, mesmo que eles já tenham falecido, tá, gente? Mesmo nessa hierarquia aqui, independente do tempo que já passou, quando a gente não reconhece sistemicamente a grandeza de pai e mãe, conflita. E o conflito, assim, a gente, parece uma coisa inacabável. Parece que vai permear aí para uma vida inteira, às vezes acontece de pais falecerem e aquele conflito interno ainda existir. Sim. Né? E a Kátia conseguiu perceber isso a tempo, né, Kátia? De recuperar aí a convivência saudável com a mãe dela, né? Exato. E aconteceu Sim. isso comigo também, gente. Não tem muito tempo que no conceito trazem sobre o tomar pai e mãe, experienciar isso, gente, foi uma coisa assim, ó, inexplicavelmente libertadora. A Kátia vai Exatamente. sentindo isso aos pouquinhos, à medida que ela vai se liberando dessas cargas também, Sim. assim como vocês, assim como o pessoal do grupo de estudos, assim como os mentorados, né? Inclusive, gente, deixa eu lembrar vocês que a participação de vocês lá no menu da semana, com perguntas, né? Se você não quiser participar de uma live, não tem problema, não quiser ser identificado, não tem problema. Todos os assuntos que a gente vai trazer aqui no Happy Hour, eles vão ser relevantes para nós enquanto pessoas de qualquer maneira. Hoje pode não estar fazendo nenhum sentido isso aqui, tá? O que eu estou falando para vocês. Daqui, sei lá, meses, daqui um ano, isso pode estar fazendo sentido para vocês, tá? Porque cada um tem o seu momento certo de estar preparado para o processo, tá? Não é uma coisa assim que eu vou dizer, a Kátia agora entendeu tudo, já está liberada de conflito interno. Não. Eu também passo pelos meus. A partir do momento que as coisas vão surgindo, os desafios, fica mais fácil perceber. Mas eu ainda tenho que parar para pensar. Ele não é um processo automatizado. Ele vai se tornando automatizado de maneira positiva aí, quando eu já exercito muito isso, né? Quando isso já é um hábito, né? E
Por isso a participação de vocês é importante, porque vocês podem estar ajudando muito mais pessoas do que vocês imaginam. E mesmo que vocês não queiram ser identificados, a gente coloca as questões de vocês aqui e faz uma live. Se precisar, faz com a Kátia de novo, né? Se precisar, faz com um de vocês, para vocês concorrerem ao sorteio de uma mentoria personalizada, tá, gente? E não é balela, não. A Kátia sabe que no nosso grupo, quando faz sorteio, o negócio funciona, né, Kátia? E é bom, E essa a busca aí que a gente tá, ela desenvolve em todas as áreas, né? Em todos os setores vai vai. melhorando, vai desenvolvendo, tu vai aprendendo, né? Principalmente Uhum. na relação familiar, né? Tanto para trabalho quanto nos outros setores sentimentais. Para mim tá sendo muito bom. A cada dia eu aprendo. Sim. É porque cada dia é algo diferente, né, Kátia? Sim. Das últimas vezes que a gente tinha conversado, tinha algo relacionado ao trabalho, que foi onde foi o exercício sistêmico feito. Antes disso, era sobre relacionamento, né? Que a gente fez uma consultoria aí de tarologia. E dali a Kátia não parou mais, gente. Ela foi atrás, foi querer saber onde é que estava o problema, onde estava o erro, aonde estavam as coisas que ela precisava realmente ver, né? E não parou mais. E todo dia, né, tem uma coisa diferente, alguma coisa para ela perceber em si, né? E não acaba. Daqui a pouco se torna o básico, né? O fundamental. Todo mundo come, toma banho e dorme. É uma necessidade básica do corpo, né? E daqui a pouco se torna uma necessidade básica de convivência mesmo. Exato. Né? A Kátia, quando me procurou a primeira vez, o semblante dela era bem rígido, assim, bem preocupado. Tipo, o que eu posso fazer aqui, né? Me diz onde é que está a pílula mágica. Aí eu sempre falo de uma frase, né, que falavam para mim, que eu dizia, gente, que frase odiosa, que diziam para mim assim, ó, tudo que você precisa está dentro de você, né? Tudo que precisa está dentro de você. E a gente ficava Aquela assim, não, gente, frase meio não é clichê que possível. muitas pessoas não entendem, né? Não. Só vai entender Que não depois do tá. primeiro, segundo, terceiro passo, Exato. né? E não adianta, gente, se sair do primeiro passo ali, que é harmonizar esse sentimento aí, esse conflito de pai e mãe, vai ficando tudo bloqueado. Sim. Eu lembro que eu mesma tinha um conflito muito grande com meu pai, que eu percebi que tinha, né, hoje eu percebo, né, que tinha aí emaranhado, tinha acontecido bastante coisa nas minhas outras relações, por conta de não entender a demanda deles enquanto casal, né, do pai e da mãe, né, que a gente fica buscando resposta, mas por que ela não faz isso? Por que ele não pode deixar de fazer aquilo? Pai, não faz isso com a mãe, mãe, não diz isso pro pai, né, não faz isso que eu vou sair de casa, porque vocês não me amam, aquela coisa toda, né? Sim. E aí, quando eu me coloquei no meu lugar de filha, eu sempre me emociono quando eu conto essa história, porque eu tinha um problema de pele muito sério, Kátia. Eu tinha um problema chamado, sim, pitiríase versicolor. Eu passei 22 anos em tratamento disso. 22 anos, pulando de dermatologista em dermatologista, pulando de tratamento em tratamento, né? E aquilo não cessava, não acabava. Por quê, gente? Porque o corpo da gente, tudo que aparece no corpo da gente é uma janela de expressão das nossas emoções, né? E aí, o que aconteceu? Fiquei tratando 22 anos esse negócio e não ia embora, e não ia embora, e não ia embora. E toda vez que eu percebia que aumentava aquilo, né, tomava conta da minha pele, numa área maior do meu corpo, toda vez que eu discutia com meu pai e com a minha mãe, que eu ia para esses conflitos aí. Aí, primeiro, o sinal de alerta, né? Aí, o que eu chegava para eles, eu dizia, tá vendo? Esse negócio só piora, porque vocês me deixam nervosa,
porque não sei o quê, né? Que é o que a gente faz, né? Vai lá para a cabeça, vai lá para o mental. Vai lá tentando corrigir as relações que não tem como. E aí, o que eu percebi, gente? Quando meu pai já estava lá, foi nas últimas vezes que eu vi ele vivo, né? Que daí ele me abraçou, já deitadinho, ele já não saía mais da cama, e aí ele colocou a minha cabeça no colo dele e não deixava mais eu sair dali. E ele não deixava, e ele agarrou a minha cabeça e não tirava dali. Eu estava assistindo uma aula sobre pai e mãe, né? Porque eu tive que estudar bastante, aprender, experienciar bastante para passar esse ensinamento. E nessa experiência, eu comecei a ouvir as batidas do coração do meu pai, com a cabeça no peito dele. Gente, aquele momento foi um momento que eu preenchi 40 anos de vida dessa identificação que eu achava que meu pai tinha que me corresponder, das expectativas que eu fazia dele quanto pai, enquanto homem, enquanto pessoa, né? E naquele momento que eu coloquei a cabeça ali, que eu vi que eu podia ser só a filha. Eu não precisava ser a vítima nem a heroína da história. Eu podia ser só a filha. Eu estava estudando sobre isso, né? E eu me permiti. Eu me permiti. Se eu disser para vocês que 4 semanas depois eu não tinha mais nada na minha pele, lógico, meu pai veio a falecer depois, né? Depois disso, 16 dias depois. E, gente, hoje eu consigo ter respeito, compaixão pelo homem que ele foi, pelas coisas que ele, só ele, né, podia fazer por nós, né, dentro do que ele podia. Era o que ele podia fazer, foi o que ele ensinou, foi só o que ele aprendeu, né, então ele tentava passar para nós filhos da melhor maneira possível, com os seus exemplos, para que a gente observasse as coisas que ele fazia, para a gente não fazer igual. Já tinha um grande aprendizado aí, que eu não conseguia ver, né, que não tinha como eu tentar mudá-lo. Então, né, a Kátia até disse para mim, a minha maior dificuldade é isso, eu tento mudar a minha mãe. Não tem como, gente. Não tem como a gente se colocar numa balança em pé de igualdade, né? Sistemicamente, isso só traz conflito. E aí, nessa minha experiência de me colocar no lugar de filha, né, transformou a maneira com que eu via o mundo, gente. O meu pai, mesmo que ele sobrevivesse, ele ia ser a mesma pessoa. O mundo está aí sendo do mesmo jeito. Só que eu não enxergo mais as coisas com a mesma perspectiva, com o mesmo olhar. E isso é que nos traz essa fluidez com a vida, né? É isso que nos deixa mais preparados, é esse o tomar o pai e a mãe, né? Entender que eles vieram de pessoas que também tiveram as suas dinâmicas, que também não foram funcionais a contento, e que ainda assim, né, eles se colocaram grande na hora que eles precisaram se colocar como grandes. Como a Kátia também vai perceber o momento que ela vai se colocar como grande, né? Só que não é no momento que a gente está conversando com pai e mãe, que a gente está na presença de pai e mãe, né? Quando eles chegam até a gente, ou a gente tem alguma coisa para chegar até eles e conversar, né, sobre alguma coisa que a gente esteja em dúvida, pedir um aconselhamento, né? Então, isso faz muitíssima diferença do que eu vejo dessa pessoa, meu pai, né, que são duas pessoas diferentes dentro da mesma couraça, né, dentro da mesma plataforma, né, ser humano, e mudou tudo, gente, mudou tudo. E toda vez hoje, quando eu me relaciono com a minha mãe, eu penso, mesmo quando ela pede a minha ajuda, tá, mas eu tô no meu lugar de ajuda como filha? Eu estou no meu lugar de ajuda como a Angelita, a terapeuta, né? Em que lugar que eu me coloco? Então, observar isso a cada telefonema, eu até brinco com as pessoas, gente, ano passado, ano retrasado, sei lá, uns 2, 3 anos atrás aí, eu não conseguia falar com a minha mãe, hoje eu tenho saudades.
A gente se fala praticamente todos os dias e eu tenho uma coisa que eu não sei explicar da onde é que veio, né? Exatamente, não, foi nesse dia, com essa dinâmica, nesse exercício, fazendo tal coisa. Eu não sei explicar, mas a um momento, essa chave virou dentro de mim. Não foi só aqui, tá, gente? Porque não funciona só aqui, tem que funcionar aqui dentro, né? Tem que funcionar, esses componentes têm que estar interligados, né? Angel, a minha internet tá bem ruim aqui, vou dar uma saidinha e vou tentar voltar de novo. Eu não sei, eu não escuto tua voz. Isso não tem problema, é só chamar de novo, tá? Tá bom, obrigada. Até já. Até. E aí, pessoal, enquanto a Kátia não retorna, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem participar do Happy Hour de hoje também, fiquem à vontade, tá? É só pedir para participar aí. Tô vendo que o pessoal tá entrando devagarinho, tô acenando aqui pro pessoal na medida do possível, né? E tá bem legal essa troca de vocês aqui, eu agradeço muitíssimo, viu? A última live que eu não tinha ainda nomeado de happy hour, teve uma resposta muito positiva, gente. Eu recebi feedbacks muito positivos. Foram quase 2.000 pessoas aí que foram beneficiadas, né? Que a contribuição foi efetiva. E nessa contribuição, gente, eu recebi feedbacks bem legais, né? Pessoas se interessaram pela mentoria, pessoas se interessaram pelo grupo de estudos, porque sentem essa necessidade, porque uma hora essa necessidade, ela aparece mesmo, de querer algo mais, né? De sair aí dos seus padrões repetitivos, saírem de coisas que já não fazem mais sentido e a gente não sabe por quê, né? Pela nossa necessidade de pertencimento à nossa tribo, a gente não sabe, né? Ah, quer dizer que agora eu vou virar bicho grilo, vou colocar roupa larga, né? E vou cantar música indiana. Não, gente, vai fazer se você quiser, né? Se você se identifica e gosta, não tem problema. Mas, como eu estava explicando anteriormente, né? A gente não vê mais as coisas do mesmo jeito. Não tem como. A gente não se relaciona mais com as coisas do mesmo jeito. E quando eu falo a gente não se relaciona, gente, tudo na vida é relacionamento, tá? Então, a maneira que eu me visto é uma maneira de me relacionar. Ó, tô com o meu turbante aqui, né? Que imagem eu quero passar disso, né? Que não é religiosa, né? Não tem aí uma conotação religiosa, né? Tem a ver com a minha feminilidade, tem a ver com o meu feminino, tem a ver com a minha ancestralidade, né? Que não tem cunho religioso, aqui é tudo científico, gente. Para tudo isso tem uma explicação, tá? As cores que a gente usa, o cenário aqui, ó, que eu utilizo o hibisco, onde está a conexão do masculino e do feminino na mesma flor, né? Para participar aí da natureza da qual a gente está inserido, a gente faz parte disso, né? Então, perceber essas pequenas coisas que nos fazem ir para a vida, aqui para esse fluir, né, da vida, estar na nossa natureza, de fato, nunca nos foi ensinado. Ah, mas eu sou uma pessoa autêntica, eu falo a verdade mesmo, e porque bateu, levou. E aí, como é que fica essas coisas para as outras pessoas que não têm a responsabilidade sobre isso, né? Como é que eu honro essas decisões? O que isso me afeta? Os conflitos, eles surgem principalmente desse fato, tá, gente? Por que isso me afeta? A quem isso afeta em mim? A gente não para pensar nisso, porque a gente não foi ensinado para olhar para isso, né? A gente não foi conduzido a um caminho de questionamento, né? A não ser o pessoal trabalha com filosofia, já trabalha com a psicologia, já trabalha aí com a psicanálise, né? Que sabe aí analisar tais perguntas de maneira mais efetiva enquanto estudante e facilitador dessas terapias, né? Então, foram muitos questionamentos que eu fiz para mim mesma também,
né? Por que que tem que ser assim? Por que que eu tô me sentindo tão diferente? Né? Parece que eu nem sou dessa família. O que que tá acontecendo? Será que tá todo mundo certo? Eu enlouqueci, tô louca, preciso de remédio, né? Sei lá o que que tá acontecendo comigo. Eu tive muito conflito interno. E o que facilita hoje é eu saber para quem eu faço essas perguntas em mim, né? Que reivindicações eu estou fazendo que não são mais do adulto, que são da criança? Que criança é essa, né? Que parâmetro é esse que eu estou usando para fazer comparação, né? Onde é que eu quero chegar com isso? Então, é o buscador, o pessoal que vem para o autoconhecimento, assim como eu vim um dia, tem isso, assim, muito, sabe, muito na pele, assim, vem muito na frente. E as respostas para isso, gente, quando a gente fala essa frase, né, que me diziam no começo, que eu dizia, ai, gente, lá vem ela com essa frase de novo, eu não tô acreditando, tá todo mundo me dizendo a mesma coisa. Tudo que eu preciso está dentro, né? As respostas estão dentro. E quando eu entendo com que eu me afeto, quando eu entendo a origem do meu conflito, pronto, solucionou, né? Às vezes você chega em casa, não tem luz em casa, mas no vizinho não tá tudo funcionando. Ué, mas o que que aconteceu aqui? Desligou o relógio, cortaram a minha luz, foi um engano, deu curto-circuito. E aí, quando você entende, né, a raiz do porquê que o vizinho tem luz e você não tem, aí você vai atrás da resposta e a resposta, né, te cabe aí uma dinâmica de entendimento. E com a gente não é diferente, não. Tá? Com a gente é exatamente a mesma coisa. Vamos ver se a Kátia vai voltar. Vamos aguardar aí mais uns minutinhos da nossa live. E aí a gente vai dar seguimento. Gente, para a semana que vem, para nossa happy hour, diretamente de Florianópolis, acontecer, tá? Eu preciso que vocês participem. Deixem um tema lá, tá? Todos os dias eu vou colocar o tema do menu da semana, vocês podem participar, tá? Podem mandar suas questões, as suas perguntas. Pode mandar aí as suas interrogações, as suas demandas, tá? Pode pedir um atendimento também, tá? Não tem problema, a gente marca um atendimento, porque a happy hour não vai ser sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Conforme a agenda da pessoa estiver disponível, né, de quem estiver interessado, eu vou colocar. A não ser, né, que isso não seja possível, que a pessoa realmente não queira, tá bom? Vou baixar aqui, ver se tem alguma pergunta. Bom, gente, eu acho que deu problema lá mesmo na internet da Kátia. Ela mandou um WhatsApp aqui dizendo que não vai conseguir voltar. Então, se alguém quiser participar da live, hoje o tema é autoconhecimento, que a gente está abordando aqui, trabalhando, né? É uma coisa que não é assim, mas eu me conheço. Tu acha que eu preciso disso? Minha vida é maravilhosa, não tem problema nenhum. Parabéns, muito bem. Eu fico muito feliz se você conseguiu chegar nesse entendimento sozinho, né? Observando as próprias dinâmicas. Eu sou assim, ó, a aluna dessa pessoa. Eu gostaria de saber como é que faz isso, tá? Para a gente poder agregar para as pessoas com quem a gente contribui aqui, com os nossos estudos, nosso happy hour, né? Mas todo mundo tem, gente, todo mundo tem um calinho apertando aí dentro do sapato com alguma coisa, tá bom? A Kátia não vai conseguir voltar, gente, mas não tem problema. Ninguém tem pergunta mesmo?
Ninguém vai participar da live, eu sei que agora é um horário que o pessoal não está preparado, né? E como eu estou começando agora as lives, eu estou deixando para anunciar um pouquinho antes, porque a própria, a própria, o pessoal que me acompanha aqui pelo Instagram, né, pelas redes sociais, tem um público fiel ali de mais ou menos umas 50 pessoas, né, e essas 50 pessoas, elas são participativas mesmo, né, elas estão ali, de vez em quando me dando feedback, ó, melhora isso, aqui tá legal, gostei desse tema, gostei desse turbante, gostei da make, né, gostei da luz, né, o pessoal sempre vai dando feedback aí para a gente poder melhorar, e com os temas de vocês, gente, eu consigo dar continuidade, porque lá no grupo Pérolas, conforme as pessoas vão me apresentando alguma demanda, no exercício sistêmico em grupo vai surgindo, a gente vai trabalhando os temas. Agora a gente está trabalhando o livro No Centro Sentimos Leveza, do Bert Hellinger, eu não estou com ele aqui agora. Mas é justamente isso, quando a gente se conhece, a gente se coloca no centro, né? Então a gente consegue ter outra visão dos caminhos que a gente pode ou não seguir, tá? E aí, com esse estudo desse livro, quando a gente encontra essa leveza, né, para poder avançar com as coisas que a gente se relaciona, gente, é inexplicável. Inexplicável. Não tem, assim, ó, um processo idêntico para cada um, tá, gente? Porque apesar de nós todos virmos de uma família, virmos de pai e mãe diferentes, as demandas são muito parecidas. As coisas que a gente vivencia são muito parecidas, os conflitos são muito parecidos, mas não são iguais. De repente, para mim, né, esse fato de eu ter reatado aí com a minha criança interior na presença do meu pai, tenha sido diferente para você, né? Pode estar doendo ainda para você. Não estou dizendo que para mim não dói, gente. Dói? Dói sim. Dói principalmente saber que eu perdi tanto tempo da presença dele. Não como homem que tinha suas falhas, mas do pai, de verdade, assim, né? E tô conseguindo recuperar esse tempo aí com a mãe, né, mãe? Se estiver vendo aí, ver a gravação depois, um beijo para a senhora, tá? E assim, gente, é que são com todas as mulheres do contexto familiar também, com os homens do contexto familiar, a mesma coisa, né? Nos meus estudos, quando eu comecei estudar, de pegar cadernos, de aula, né, reassistir a gravação de aula e perceber como é que isso reverberava em mim, né, como aquilo me afetava, ou como aquilo me trazia mais clareza, gente, é muita anotação, eu tenho 5 cadernos de anotação só disso, tá? Só que o momento que isso aconteceu não tá lá naqueles 5 cadernos, aconteceu depois, tá? O que não dá mais é pra gente ser adulto, né? Ter mais de 21 anos de idade aí, né? Às vezes ter a própria família, já ser avó, né? Como tem pessoas que eu conheço pessoalmente, já terem o seu sistema aí estabelecido e continuar reivindicando coisas que são próprios da criança, né? Como dizem que para os pais a gente vai ser a eterna criança deles, sim, mas até ali, né? Principalmente não se relacionar com eles. Alguém, gente, para entrar na live, para entrar no happy hour. Se não tiver ninguém para entrar, ninguém para participar, eu daqui a pouquinho já vou encerrar. Se alguém tiver pergunta, não vou identificar você pelo nome, a não ser que você me expresse aqui, que eu posso falar seu nome. Tá bom? Mas se não tiver, a gente encerra. Toda semana, não se esqueçam, toda semana vai ter um happy hour diferente, com um assunto diferente que você escolhe e acaba concorrendo aí uma mentoria personalizada, tá? Gratuita online. Então, se você morar em outro país, né, e a gente não tiver aí conflito de idiomas, né, você vai poder participar
do sorteio, se for sorteado, vai poder fazer no online, tá? Como eu falei para vocês na outra live, a outra pessoa que apareceu na live comigo foi uma cliente minha, ainda é uma cliente, uma amiga muito querida, né? E a gente fez tudo no online, gente. A gente marcou horário, fez tudo no online, porque a distância não diminui a importância, tá? É igual quando os nossos avós lá, os nossos bisavós vieram de outro país aí, por motivos, sejam eles quais forem, né? E a gente percebe que se conversam, né? Agora que tem a facilidade da internet aí, e há uma conversa além do Atlântico, né? Então, é possível. Tudo isso que eu estudei foi feito no online, foi feito à distância, a maior parte das constelações foi feita à distância, né, dos meus próprios processos, e eu pude trazer isso para minha vida, para as coisas com quem eu convivo. As pessoas às vezes até estranham, dizem, nossa, a Julieta tá tão diferente, como é que é isso? A pessoa que é direto pro pagode, não perdi um pagode, né, aqui em Florianópolis, estava sempre na balada. Não quer dizer que eu não gosto, gente. A gente tem uma restrição aí de protocolo de saúde, eu gosto. Mas eu já não vejo mais do mesmo jeito. Porque o que eu precisava naquela época? Preencher um vazio. Preencher um espaço, né? Que a minha criança identificou, então eu buscava fora. Como a maioria de nós já fez um dia e provavelmente ainda faz, né? Vai buscar fora. Aí busca nas compras, aí busca na balada, aí busca no pagode, aí busca, né, nas relações, e aí as relações não dão certo, aí busca na próxima, e por aí vai. É bem quando a gente tenta fazer esse processo aí, que a gente vê que não está funcionando, não dá certo, é porque tem alguma coisa que eu estou buscando no externo e com aquela frase lá, né, tá tudo dentro da gente. Sempre teve dentro da gente, sempre esteve com a gente. Não é comprado na loja, não é a pílula mágica que eu vou na farmácia e tomo e fica tudo bem, né? Até para isso, gente, para a gente entender por que a gente precisa da tal da pílula mágica, tem explicação sistêmica. Sempre que a gente abre um campo aí, o campo vem trazer para a gente alguma informação muito, mas muito significativa, muito precisa, né, das nossas dificuldades aí, dos nossos maiores desafios. Então é isso, gente. Por hoje o nosso happy hour fica por aqui. Não esquece de participar, deixa sua pergunta, seu elogio, curte, compartilha. Hoje eu digo isso, eu achava bem chato quando alguém dizia para mim, ai, curte, compartilha aí, né? Mas é que a mensagem precisa chegar a mais pessoas. Mesmo que você não acredite nisso, pode ter alguém muito perto de você, muito próximo aí, que esteja realmente necessitando, né, dessa contribuição. Então, mesmo que você não tenha feito sentido para você, alguém vai acabar te perguntando sobre alguma coisa, e você tem a indicação para dar, tem a sua liberdade aí de participar. Então, vem para cá. Eu vejo vocês, então, no próximo Happy Hour. Até semana que vem, gente. Um abração.